Bora falar sobre investimento em imóveis na planta? Hoje nós vamos falar sobre 5 vantagens de investir em imóveis na planta. Mas antes é necessário a gente falar sobre uma coisa. Já sei, você achou que eu ia falar para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Ainda não é isso, mas já aproveita e já faz isso também, porque assim o YouTube dá valor no nosso trabalho. Não, antes nós vamos falar sobre o que é imóvel na planta, porque é natural que tenha pessoas que não tenham a mínima ideia de que raios é imóvel na planta. Gente, em linhas gerais, imóvel na planta é quando a construtora adquire um terreno, realiza o projeto, aprova esse projeto nos órgãos públicos, na prefeitura, registra o projeto na matrícula do imóvel. A partir daí, ela está autorizada a negociar cada unidade desse projeto, seja os apartamentos, seja num residencial horizontal, cada casa projetada. Por isso que fala na planta, é a planta do imóvel, a planta do apartamento, a planta da casa, que já pode ser negociado, ainda que a obra sequer tenha começado. Isso é imóvel na planta. Mas vamos falar sobre as vantagens, as 5 vantagens de investir nesse tipo de empreendimento. A primeira é preço menor do que o imóvel pronto. A segunda é a possibilidade de você escolher a unidade que melhor atende aos seus desejos, às suas vontades. Andar, lado do sol, vista, tudo mais. A terceira é a possibilidade de você ter um imóvel novinho e com aquilo de mais moderno que temos no mercado. Você vai ver que você vai poder personalizar de acordo com os seus interesses e com os interesses do mercado. Então vamos às 5 vantagens. A primeira é preço menor do que o imóvel pronto. Você vai ver que essa vantagem é super interessante. A segunda é a possibilidade de escolher a unidade conforme melhor atende seus interesses. Andar, lado do sol, vista, tudo mais. A terceira é obter no final da obra um imóvel novíssimo, com aquilo que há de mais moderno no mercado. A quarta, que também é bem interessante, é o pagamento facilitado durante a obra. Isso também é um filé desse nicho de mercado. E a quinta na verdade a quinta eu vou deixar para o final, não vou adiantar qual é a quinta vantagem. Vamos falar sobre a primeira vantagem então. Preço menor do que o imóvel pronto. Olha, esse preço menor pode chegar até 30% do valor do imóvel pronto, na mesma categoria. O imóvel nos mesmos moldes, na planta, pode custar até 30% a menos. Mas vamos falar do porquê disso, porque tem que ter uma razão para isso, né? Olha, a construtora tem apenas um projeto, como a gente falou antes, né? E, invariavelmente, ela precisa de angariar fundos para começar a obra, né? E para começar a vender, tem que ter algo de interessante para começar as vendas desse produto, que é só um desenho praticamente, né? E o que torna algo bastante interessante no nicho de venda de produtos, seja qualquer produto ou serviço? O preço. O preço é aquilo que é mais interessante para se apresentar ao mercado. Então ela apresenta um preço mais baixo, logo ali no lançamento, o preço é o mais baixo possível, podendo chegar a 30% de desconto. Mas vamos pensar num exemplo mais modesto, um exemplo de 20% de desconto no preço do imóvel. Aí você pode pensar, se eu compro com 20% de desconto e vendo pelo preço cheio, o meu lucro é de 20%? Não, o seu lucro é mais de 20%. É que a matemática faz umas pegadinhas na cabeça da gente, né?
Olha o exemplo que eu vou te dar. Se o imóvel pronto vale 1 milhão e você compra por 800 mil, esses 200 mil de diferença em relação a 1 milhão é 20%. Mas quanto que ele representa em relação aos 800 mil? 200 mil reais em relação a 800 mil é o equivalente a 25%. Então, se você compra por 800 e vende por 1 milhão, você já sai com 25% de lucro. Isso sem falar das demais vantagens que a gente vai apresentar aqui no decorrer desse vídeo, né? Então, nós falamos de uma vantagem, que é esse preço menor do que o imóvel pronto. Só aí, na largada do seu investimento, você já está partindo com 20% de lucro, tá? 20% não, 25% de lucro. Ah, mas aí alguém pode perguntar, Ednei, mas se eu comprar o imóvel pronto, eu já ganho no aluguel. Gente, vamos pensar. Por quanto tempo você precisa alugar um imóvel de cerca de 800 mil para você ganhar 200 mil reais? Por quanto tempo? Eu verifiquei que a FIP estabelece que o preço do aluguel residencial hoje no Brasil, ele gira em torno de um ganho de 5,6% ao ano, 5,6% do valor do imóvel. Isso faz com que o aluguel de um imóvel de 800 mil reais gire em torno de 3.700 reais. Mas todo mundo sabe que é difícil administrar sozinho. Quase todos os proprietários buscam o auxílio de uma imobiliária. E essa imobiliária cobra uma taxa de administração que gira em torno de 10%. Então nós pegamos os 3.700, que é o valor do aluguel, e abatemos 10%, que são R$370. Os 3.700 já caíram para 3.330, né? Mas temos tributos sobre esse imóvel, o famoso IPTU, que todo ano a gente tem que pagar. Considerando que o IPTU é 1% do valor venal do imóvel, geralmente o valor venal é abaixo do valor de mercado do imóvel, né? Vamos considerar 1% do valor do imóvel é 800 mil. De um imóvel de 800 mil é 8 mil reais. Vamos considerar que o valor venal seja metade do valor de mercado. Então teremos mais 4 mil reais para pagar por ano de IPTU. Então aquele aluguel, que a princípio era de 3.700, descontou 10% da imobiliária e agora pode descontar esses 330 aí, pode descontar como parcela do IPTU, né? Para pagar 4 mil por ano para um imóvel de 800 mil reais. Então sobra 3 mil reais. Para ganhar 200 mil reais com um aluguel mensal de 3 mil reais, é necessário 66 meses e meio. Em 66 meses e meio, até as obras mais gigantescas podem ficar prontas. Em média, um edifício de apartamentos fica pronto entre 3 e 4 anos, ou seja, 36 e 48 meses. Então, esse desconto que você paga menos, você já está ganhando do aluguel, só nesses 25% que você lucra com o imóvel que você pagou menos. Então nós falamos já da primeira vantagem de se comprar, de se investir no imóvel na planta, que é o preço menor do que o imóvel pronto. Vamos lá, o que vocês acharam de mais interessante em tudo que eu falei sobre essa vantagem? Já vai deixando seu comentário aqui embaixo, né, sobre o preço menor do que o pronto. Então vamos para a segunda vantagem. Eu só vou recorrer à minha memória eletrônica aqui, para eu não falar fora da ordem que eu estabeleci.
que é a possibilidade da escolha da unidade que melhor atende os seus interesses ou os interesses do mercado, porque a gente está falando de investimento. O que é essa escolha da unidade? Você pode escolher o andar que mais te interessa, a vista que mais te interessa, se é no litoral, a vista para o mar, a vista para a serra, a posição do sol, se você quer o sol da manhã, se você quer o sol da tarde, a posição, de repente a posição pode dar de frente com outro edifício, você quer evitar, você quer uma visão mais ampla. Então essa possibilidade de escolha, logo no começo ali do lançamento do imóvel, você vai ter uma infinidade de escolha, desde o andar, todos esses pormenores que influenciam depois na valorização do imóvel, na qualidade de vida de quem vai morar, né? Se é para você, se é para vender, se é para alugar, tudo isso você tem que pensar. Por quê? As construtoras, elas estabelecem os primeiros andares são mais em conta e vai subindo entre 1,5% e 2% a cada andar. Cada andar que você escolhe acima, o preço sobe cerca de 2%. Então isso vai implicar no tamanho do seu investimento, né? E de acordo com aquilo que você pretende fazer com o apartamento, a escolha, se recomenda uma escolha de andar. Por exemplo, se você deseja alugar o imóvel, você escolhe ali nos primeiros andares, porque o seu investimento vai ser menor, você vai pagar menos. E quem quer alugar, ele está querendo um local bom para morar. Se o edifício que você adquiriu é num local bom, ele vai pagar o seu aluguel, independente de ser nos primeiros andares, de ser no meio da torre ou de ser lá nos últimos andares. Sacou? Agora, se você pensa em revender, comprar, lucrar com a valorização e revender o imóvel, é indicado o meio da torre ali, 4 para cima do meio, 4 para baixo do meio, fica nesse meio da torre aí que tem um bom retorno para a revenda do imóvel. Agora, se você está pensando em comprar para você morar, você valoriza a vista, você valoriza o silêncio lá dos andares mais altos do edifício, nem o mosquito da dengue chega lá nos andares mais altos do edifício, só se ele for de elevador, que também não pode descartar, né? Mas se você pensa para você morar, você já vai escolher o top, o topo lá perto da cobertura, a vista para o mar, a vista para a serra, a vista para um monumento, se não é no litoral, a vista para um bosque, para um parque, seja lá o que for que tenha no entorno do empreendimento que você adquiriu. Então, olha, é mais uma vantagem, a segunda vantagem, essa escolha da unidade. Você vai escolher um imóvel pronto, você vai visitar aquele imóvel que está pronto, que você está pensando em comprar, é aquilo ali, você não tem escolha, se a vista é aquela, você não tem, eu quero ver o outro lado é outro imóvel de outro proprietário que não está nem vendendo, né? Então acabamos de delimitar a segunda vantagem, que é essa escolha da unidade. Isso só é possível quando você está escolhendo um imóvel na planta ou um imóvel na planta cuja obra já está em andamento. Porque o imóvel pronto, você não tem opção. Se está vendendo o imóvel X no 5º andar do lado direito do prédio, é aquele ali que está vendendo. Você não tem opção de ir para o outro lado. O outro lado não está vendendo, né? Então essa é mais uma vantagem de comprar imóvel na planta. Essa possibilidade, essa alternativas de escolha da unidade que você pode exercer no ato da compra. Vamos lá para a terceira unidade? Mais uma vez eu vou recorrer para a minha memória eletrônica aqui. A terceira vantagem é que, concluída a obra, você vai ter um imóvel novíssimo, com aquilo que tem de mais moderno no mercado imobiliário. E por quê? Porque esse imóvel novo você pode personalizá-lo
alguns aspectos você pode personalizar, como o piso, os revestimentos de parede, as cores da pintura, né? Você não necessariamente tem que seguir o padrão das construtoras. É claro, se você quiser pôr um revestimento de super luxo, além daquilo que a construtora já programou para instalar no seu apartamento, você vai pagar a diferença entre aquilo que o projeto programou e aquilo que você quer. Mas você pode fazer essa personalização. E você pode personalizar também a mobília planejada que precisa instalar. Então, quando o seu imóvel fica pronto, ele vai estar muito à frente dos imóveis que já existem no mercado, porque ele vai ter tudo aquilo de mais interessante, aquilo que mais interessa o mercado imobiliário, se você deseja vender ou se você deseja alugar. Tá? E no investimento, quando você está comprando para investimento, normalmente é para isso, ou é para alugar ou para vender, né? Então, essa é a terceira vantagem, essa coisa de você ter um imóvel novinho, que por vários anos não vai precisar de nenhuma manutenção, né? Então, você também tenha essa economia em relação aos imóveis prontos. Os imóveis prontos podem precisar a curto prazo de manutenção e o imóvel na planta você vai recebê-lo novíssimo. E a quarta vantagem? A quarta vantagem que temos a apresentar é o pagamento facilitado durante a obra. Como assim, Ednei? Assim, as construtoras facilitam o pagamento. É dentro daquela sistemática que eu falei para você, que ela precisa que o produto dela seja mais interessante do que os que estão prontos, porque é só um projeto, é só um desenho. Então, ela facilita o pagamento. Existe a possibilidade de você parcelar diretamente com a construtora. Entradas menores, 10% de entrada, parcelamento em 100 vezes com a construtora. Há várias construtoras que fazem isso, parcelamento em 100 vezes. Pagamento de balões anuais ou semestrais. O que são os balões? Os balões são pagamentos maiores num período que o comprador ele tem mais renda. Pode ser o assalariado, pode ser ali no 13º, ele programa para pagar uma parcela maior no 13º. O comerciante programa um pagamento maior em janeiro, quando ele obteve as vendas do final do ano, do Natal, ali ele faz um pagamento maior em janeiro. Ou um agricultor, o agricultor pode programar pagamentos semestrais logo após a comercialização da safra. Então existe essa possibilidade de balões. E você também não é obrigado a aderir a balões semestrais ou anuais. Você pode diluir os balões ao longo das parcelas também. E também, é claro, se você deseja comprar à vista, você pode chorar um desconto ainda maior com a construtora e fazer o pagamento à vista também. Mas, de acordo com a seguinte vantagem de investir em imóvel na planta, você vai ver que não é interessante comprar à vista. E você vai entender na hora que a gente chegar lá, né? Então, há sim esse pagamento facilitado. E outra coisa, esse parcelamento com a construtora costuma ser sem juro durante a obra. Aliás, eu recomendo para você que se houver juro durante a obra, você cai fora, não fecha com essa construtora não, porque tem que ser sem juro durante a obra. Somente uma variação da inflação ali, normalmente é a inflação do mercado imobiliário, a inflação dos custos de construção, o famoso INCC, que vai corrigir as parcelas, né? Então, sem juros. E as construtoras fazem isso sim, com a possibilidade de você lá no final, se você deixou um valor considerável, você pode fazer um financiamento imobiliário lá no final. Aí, depois de o imóvel entregue, que você já pode usar, gozar e fruir desse imóvel,
Aí você pode aderir a um financiamento. Mas durante a obra, enquanto você não detém ainda o poder de usar o imóvel, é sem juros que tem que ser negociado. Tá? Então, olha, a quarta vantagem, né? Vamos fazer uma síntese da quarta vantagem, que é esse pagamento facilitado durante a obra. Então, nós já falamos de preço menor, escolha da unidade, imóvel novo, quando entrega a obra, o imóvel novíssimo, com as várias vantagens que advêm desse imóvel novo, e esse pagamento facilitado durante a obra. E por último, nós temos que falar agora da quinta vantagem, que essa, ao meu ver, é a mais interessante de todas, a mais vantajosa de todas, e é da onde advém o máximo do seu lucro. A maior parcela do lucro do investidor do imóvel vem da valorização imobiliária ao longo da obra ou pós-obra. Essa valorização que eu tenho batido na tecla de você negociar imóveis em cidades e bairros de grande valorização imobiliária. Para quê? Para maximizar esse lucro que vem da valorização imobiliária. Então, a escolha do local, ela sobressai de muita importância nesse momento. Escolher a cidade, escolher um bairro que não tem problemas com violência, um bairro onde está havendo investimento com infraestrutura, né? Um bairro que também não tem problema com enchente, com esse tipo de circunstância, alagamento, né? Tudo isso vai influenciar na valorização do seu imóvel. E a valorização do imóvel é de extrema importância. Por quê? O imóvel vai valorizar no todo. Se o imóvel vale 1 milhão e valorizou 20%, vai para 1.200.000. Não importa o quanto você pagou de entrada e de parcelas, vai valorizar o todo. Deu para entender essa situação? Você compra um imóvel de 1 milhão, dá uma entrada de 10%, que são 100 mil, e paga parcelas de mais 100 mil ao longo do ano, por exemplo. Cada um vai bolar o seu plano de pagamento, né? Mas você paga mais 100 mil, ou seja, você gastou 200 mil. O imóvel já valorizou 20%, mas a valorização não é sobre os 200 mil que você pagou, é sobre o todo o valor do imóvel. Então, valorizou 20%, ele já está valendo 1.200.000. Em relação ao capital que você aportou nesse imóvel, que você desembolsou, você entendeu que a valorização é de 100%? Os 200 agora já aumentaram o valor do imóvel em mais 200? Então, isso é de suma importância. Você fazer um plano de pagamento que você vai gozar da valorização do todo sem ter gasto o todo. E é por isso que não se mostra interessante você fazer um pagamento à vista. Ainda que você tenha o dinheiro para o pagamento à vista, você pode pagar parte desse imóvel, investir em outro tipo de uma renda fixa, por exemplo, esse dinheiro que você pagaria se fosse à vista, e com o lucro desse dinheiro pagar as parcelas desse imóvel. E assim você está valorizando, seu dinheiro está valorizando duas vezes, nos dois investimentos, porque aqui o todo do imóvel também está valorizando. Deu para entender a sacada da valorização imobiliária e por que ela é a grande vantagem da aquisição do imóvel na planta? E a gente ainda precisa falar que a valorização imobiliária, ela segue a lógica do juro composto. O que é o juro composto? É o tal juro sobre juro, que quando você tem uma dívida cujo juro é composto, você tem que dar um jeito de pagar logo, porque essa dívida vai crescer de forma exponencial. Então você tem que dar um jeito de pagar logo. Mas quando você tem um investimento ao invés de uma dívida,
que segue a lógica do juro composto, você vai ver como que o seu investimento vai multiplicar rendimento em curto prazo. E falando de imóvel, curto prazo, é aí 1 ano, 2 anos, é curto prazo quando se fala em imóveis, né? Agora, mas eu vou dar um exemplo do que é essa lógica do juro composto. Anteriormente nós falamos de um imóvel de 1 milhão que valorizou 20%. Ele já está valendo 1.200.000. Se no próximo ano ele valorizar mais 20%, não são mais 200.000, porque essa valorização vai incidir sobre o 1.200.000. Então, 20% de 1.200.000 são 240.000. O imóvel já vai estar valendo 1.440.000. Mais um ano de investimento, os 20%, novamente, se valorizar mais 20%, os 20% serão sobre 1.440.000. Isso perfaz um montante de R$1.720.000. E se você mantiver a propriedade desse imóvel, você não vender, aí depois desses 3 anos você resolver ficar mais um ano com ele, antes de vender, ou de fazer aquilo que você pretende com o imóvel, e ele valorizar mais 20%, você já vai ver que superou R$2 milhões. Então, em 4 anos, se a valorização for de 20% ao ano, já superou 100% de valorização do imóvel. Esse exemplo deu para conectar você com a vantagem expressiva que é a valorização do imóvel ao longo da obra e ao longo do tempo. Tá? Então essas foram as 5 vantagens de fazer um investimento em imóvel na planta. Você ganha com preço menor do que o pronto. Você tem a vantagem de escolher a unidade que melhor atende os seus interesses. Você, no final da obra, obtém um imóvel novíssimo, com aquilo que há de mais moderno no mercado imobiliário. Por muito tempo não vai precisar de manutenção, esse imóvel não vai precisar de manutenção. Você ainda tem pagamento facilitado durante a obra, e as obras não são curtas, né? Como a gente colocou, são entre 3 e 4 anos que fica pronto um edifício de apartamentos. E por último, e é a mais vantajosa de todas, é a valorização imobiliária, que ao longo de 4 anos de obra pode chegar a 100%, conforme o exemplo que nós colocamos. E aí, qual dessas vantagens mais chamou a sua atenção sobre o investimento em imóveis na planta? Curte o vídeo, comenta aí qual a vantagem mais interessante que você achou. Compartilha com os amigos e clica no sininho aí para ativar as notificações e você não perder nenhum dos nossos vídeos. Um abraço, tchau!